Essa manhã a gente começa uma série de mensagens. Serão 8 mensagens no livro de Jonas, conforme os irmãos já estão sabendo, para o que eu peço as orações dos irmãos. E também a cooperação dos irmãos no sentido de estarem presentes. Uma série de mensagens deve ser toda acompanhada, elas estão sendo gravadas. Se você por acaso perder alguma, então você terá acesso ainda, mas seria bom você acompanhar na sequência. O título dessa série de mensagens em Jonas é Idas e Vindas do Pecado e da Graça. Então, esse é o tema das 8 mensagens. Eu vou pregar 2 mensagens em cada capítulo, permitindo Deus, e seguindo um modelo que o nosso querido Stuart Olyott usou há alguns anos, pregando 4 mensagens no livro de Jonas. Eu estou dando os temas de cada mensagem, também com uma única palavra, porém eu estou usando gerúndio. Talvez fique fácil de você gravar assim o que será dito em cada uma das pregações. Então, no primeiro capítulo, as 2 mensagens serão as seguintes: hoje, fugindo. E no próximo domingo, permitindo Deus, voltando. No segundo capítulo, é onde você tem aquele salmo no livro de Jonas, nós pretendemos falar sobre descendo e subindo. No terceiro capítulo, quando ele efetivamente vai a Nínive e prega, indo e pregando. E no quarto capítulo, quando tem aquele episódio da planta que cresce e morre de um dia para o outro, saindo e olhando. Então esses serão os 8 temas da mensagem: fugindo e voltando, descendo e subindo, indo e pregando, saindo e olhando. Eu peço que você ore por isso. E nós vamos tentar fazer então a abordagem aí. Vamos fazer a leitura e você vai aprender um pouco mais na escola dominical. Então nem tudo eu vou estar dizendo na mensagem. A nossa intenção é que a aula da escola dominical também siga como um único conjunto, junto com as mensagens depois. A gente gravar numa mídia, então você tem o conjunto todo. Você vai ter também 2 aulas em cada um desses capítulos. Por isso, muitas coisas eu não estarei dizendo na mensagem. A mensagem será a mensagem, os estudos serão os estudos da escola dominical. Hoje você não recebeu nada e a aula foi feita contando com isso, que você não recebeu material nenhum. Hoje você vai levar o material para a próxima aula e você vai ver que o material, além de pequeno, tem um teor muito prático. E assim serão todas as aulas. E eu peço que você se empenhe, para aproveitar o máximo disso. A nossa intenção, irmãos, é a seguinte: às vezes quando a gente estuda um livro bíblico, ou ouve uma série de mensagens no livro bíblico, como os irmãos já agora recentemente ouviram uma série de mensagens no livro de Atos, aí eu não sei porquê, parece que de vez em quando a gente tem a ideia seguinte: bom, eu já estudei esse livro, posso passar para o próximo. Eu já estudei esse livro, então, página virada. É exatamente o oposto. Quando você estudou o livro, agora é que você está melhor preparado para se beneficiar do livro que você estudou. Agora você está entendendo mais, agora você está compreendendo um pouco mais. Então agora é o momento de você usar aquilo como palavra de Deus para a sua vida. Não é o momento de dizer, terminamos uma etapa, faz o cheque do livro, checou aquele, mais um item na lista. Não, agora que eu estou compreendendo mais, é o momento de eu ler devocionalmente, é o momento de eu ler agora para usufruir ainda mais dos benefícios desse livro. Eu peço que você me ajude a mudar um pouco o modo como nós encaramos o estudo bíblico aqui na igreja. Você vai fazer isso como? Estando presentes às mensagens, lendo e relendo o livro de Jonas, estando presente à escola dominical, nessas 8 mensagens, nessas 8 lições, e orando ao Senhor, clamando ao Senhor para que Ele fale até que nós fiquemos cada vez mais cheios da palavra de Deus. Peça a Deus para cumprir aquilo que é ordenado lá em Colossenses 3,16, a palavra de Deus habite ricamente em vós. Paulo faz isso ser quase sinônimo daquilo que ele fala em Efésios 5,18, quando ele diz: enchei-vos continuamente do Espírito. Quando lê os 2 textos, você vai ver que eles são paralelos, com uma exceção. Num texto ele diz, sede cheios do Espírito, no outro ele diz, a palavra de Deus habite ricamente em vós. Eu peço a você, então, que entre no clima, que coopere com Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Deus está esperando a sua cooperação nisso, a sua igreja também.
Então, idas e vindas do pecado e da graça, fugindo. Eu vou ler Jonas de 1 a 10. Jonas de 1 a 10, e a palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Fugir, irmãos. Desde o primeiro momento após o pecado, fugir se tornou uma atividade constante do ser humano. Já em Gênesis, quando o homem e a mulher cometem o primeiro pecado, um pecado de desobediência, eles fogem da presença do Senhor, inclusive providenciando coberturas para os seus corpos e também se escondendo dentro das árvores do Éden, de modo que o Senhor, pela primeira vez, tem que procurar, tem que dizer: onde está você? Porque eles fugiram da presença de Deus. E é um exercício muito interessante você pensar que fugir não fazia parte da criação original, não era uma atitude na criação original. Se o pecado não houvesse entrado no mundo, nós não teríamos esse verbo para conjugar. Pelo menos não com o sentido que usamos. Só se alguém fosse brincar de pique. Aí talvez um fugindo do outro, mas geralmente a gente não usa esse tipo de expressão. Uma segunda coisa interessante de pensar sobre isso, e também estimulante, é que esse tipo de atitude, fugir, tem prazo de validade. Nos novos céus e na nova terra, ninguém vai fugir. Nenhum tipo de concepção do verbo para se esconder, para ocultar coisas, para evitar situações, evitar circunstâncias. Fuga, fugir, não são palavras que serão usadas, pelo menos com esse sentido, nos novos céus e na nova terra. Então você vê que não existe essa concepção na mente do Criador quando ele cria a criação original. A gente fala criação original para diferenciar da criação depois que o pecado entra nela. E não existirá esse conceito nos novos céus e na nova terra. Por causa disso, irmãos, e como cada pessoa que está aqui nesse auditório nessa manhã está se tornando a cada minuto ou cidadão do céu ou cidadão do inferno, a gente precisa examinar que tipo de atitude caracteriza a nossa vida. À noite estamos pregando uma série de mensagens, começou na semana passada, cujo tema é: o que faremos com os membros não salvos de nossa igreja? E embora o título, alguém me falou quando eu falei para um colega sobre o tema, ele disse: é provocante o título. É provocante, mas a ideia não é essa não. Eu compartilhei com os irmãos uma verdadeira preocupação de que aqueles que me ouvem domingo após domingo podem não entrar na eternidade ao lado de Deus. Cada minuto que passa, ou você está se tornando um cidadão do céu, ou você está se tornando um cidadão do inferno, não importa o que você pense. Então é importante que você pense com a intenção de verificar qual é a atitude, quais são as atitudes que caracterizam o seu modo de vida.
A Bíblia está cheia de versos que falam para a gente se preocupar com isso. Nós vamos fazer isso levantando 3 questões. A primeira questão é de que você foge. A segunda questão é por que você foge. E a terceira questão, para onde você foge. Vamos levantá-las e vamos respondê-las. Então, primeiro, de que você foge? A resposta é, fugimos de Deus, sempre. Não importa a razão alegada por Jonas. Quando você começa a ler o livro, você não sabe por que está fugindo. Aliás, eu vou convidar os irmãos a fazerem um exercício de leitura bíblica como deve ser. Quando a gente lê um livro, vai preparar um estudo, vai preparar uma mensagem, você não lê o livro já sabendo o final. Você já sabe como termina. Mas você coloca esse conhecimento de lado e você assume a posição, a situação dos personagens daquele evento. Você não lê aqui, é por causa daquilo, e já mete aquilo que está lá no 4º capítulo aqui. Os leitores do livro só vão saber por que Jonas está fugindo no último capítulo do livro. Até lá eles não sabem. Eles sabem que ele está fugindo. Mas não importa o que ele vá alegar. Você sabe por quê. Não faz a menor diferença o que Jonas diga, como ele queira justificar. Se ele é nacionalista, se ele está num mau dia, seja o que for que ele ou nós aleguemos, nós estamos sempre fugindo de Deus. Todo pecado que você comete, toda atitude que você sabe que vai contra o que a Bíblia ensina, você está se afastando de Deus. E não está se afastando de Deus porque as coisas estão levando você para lá, você está indo para lá com suas próprias pernas. De que a gente foge? De que você foge? Você foge de Deus. Não importa a situação específica. Basicamente, nós estamos sempre fugindo de Deus por 2 razões. Primeiro, nós estamos fugindo de ser aquilo que Deus planejou que fôssemos. Segundo, nós estamos fugindo de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Sempre foi assim. Deus cria o homem e a mulher coloca no jardim. Quando eles pecam, desobedecem a Deus, ignoram a Deus, desonram a Deus, blasfemam contra Deus com aquela atitude de desobediência, eles estão deixando de ser aquilo que Deus queria que eles fossem. Vice-gerentes no planeta que honrassem, que glorificassem a Deus com a criatividade, com a engenhosidade, com o modo honesto de ser, com a simplicidade. Com a honra dada ao outro. É Adão olhando para Eva e louvando e admirando e bendizendo Eva o tempo todo. É Eva olhando para o seu marido e louvando e bendizendo e venerando o tempo todo, dançando ao redor dele. Lembra-se da mensagem de domingo à noite? Exatamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo em toda a eternidade dançavam um ao redor do outro, olhando para o outro, admirando o outro, dando glória ao outro. Paramos de fazer isso lá. No momento em que Deus foi desobedecido, em que se fugiu dele, nós nos tornamos estáticos e agora queremos que os outros girem ao nosso redor. Deixamos de ser aquilo que Ele planejou que fôssemos. Não honramos mais ao Senhor como Ele queria que fizéssemos. E se o caos não se reinstalou no universo, você se lembra que antes da criação estava lá o caos, aí Deus vem e cria, na verdade estava lá o nada. Deus vem e cria. Se isso não se tornou um caos depois, é por causa da redenção que começou a atuar juntamente com a queda na criação. É por causa de Deus, não é por causa da gente, não. É por isso que a gente ainda tem algo da imagem de Deus, deturpado, quebrado, adulterado, mas temos a imagem de Deus, a semelhança de Deus em nós. É por causa disso que você vê coisas boas, coisas bonitas, criatividade, mas muito aquém daquilo que deveria ter sido, irmãos. Nós fugimos de ser aquilo que Deus queria que nós sejamos e que Deus quer que nós sejamos hoje. Você é chamado para ser um crente que amadurece a cada dia, que conhece a palavra melhor a cada dia, que tem vida de oração cada vez mais intensa, que conhece melhor o seu Deus, que por causa disso se humilha diante de Deus e por causa de se humilhar diante de Deus se torna, a exemplo de Jesus Cristo, servo do outro. Servo do próximo. E o próximo, você sabe, não é perfeito. O próximo não é um anjo. O próximo não é um espírito purificado, coisa que não existe. O próximo é um pecador como você. O próximo pode ser uma pessoa muito difícil. O próximo pode ser tremendamente difícil de amar e de lidar. Você, por causa dele, pelo chamado dele, você se humilha e se coloca a serviço do outro.
Você para de ficar melindrado com qualquer coisa, de ficar ofendido com qualquer coisa, de achar que os outros têm que rodar ao redor de você. Isso é para o que nós fomos chamados, mas é isso que acontece? Não é isso que acontece. Pelo contrário, dá uma olhada às vezes em qualquer igreja. Qualquer igreja, irmão, não é nossa não, tá? Não pensa que nossa igreja é ruim desse jeito. Às vezes o pessoal achando que nossa igreja é um troço malévolo do jeito que falam de alguns problemas que acontecem. Nossa igreja é muito boa, graças a Deus e pela graça do Senhor, Ele tem abençoado. Imperfeita, mas uma igreja muito boa. Eu conheço muita igreja por aí, eu vi muito ministério por aí, irmão. Há em qualquer igreja. Veja as dificuldades de relacionamento. Mesmo aquela que você acha muito bonita, muito bacana, fica lá. Vai lá. Afina o rosto com quem está lá para você ver. Começa a ser autêntico, começa a ser honesto, começa a falar como a Bíblia manda que seja a verdade em amor para você ver. Então nós não fazemos aquilo, nós não somos aquilo que Deus quer. Você tem a Bíblia, você não é como aqueles povos que não têm a Bíblia. Seja pela dificuldade de conseguir uma tradução, seja pela inexistência de tradução. Você tem a Bíblia, aí você tem tempo para orar. Tem sim. Desafio qualquer um nesse auditório que dizer, eu não tenho tempo, pastor. Vai ser muito interessante ouvir alguém que queria alegar um negócio desse. Você tem tempo para ler a Bíblia, você tem tempo para orar, você tem tempo para servir. Nós fugimos de Deus, nós não somos aquilo que Ele quer que nós fôssemos e, portanto, também não fazemos aquilo que Ele quer que façamos. Você sabe o que Ele quer que Ele faça. Eu duvido, eu desafio qualquer um aqui, depois de ouvir pregação aqui durante esses anos todos, talvez um mais novo pode estar um pouco deficiente, chegou agora de algum lugar onde não havia doutrina, eu duvido, eu desafio você a dizer, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Porque eu vou te dizer na hora. Um monte de ideia. Posso dizer agora, posso adiantar. A vontade de Deus para você, meu irmão, não é que você fica aí tentando se enfiar em algum canto para orar e jejuar até saber uma coisa específica, não. A vontade de Deus revelada aqui é que você tenha uma vida de oração todo dia. Orai sem... então você sabe. A vontade de Deus para você é que você leia essa palavra de modo que ela encha você. Como é que diz o primeiro capítulo de Josué? Medita nessa lei de dia. Então nós sabemos. Quer que eu continue? Acho que é desnecessário, não é? Você sabe o que Deus quer que você faça, você não faz. Nós fugimos de Deus. Não importa o que Jonas alegue, não importa o que você e eu aleguemos, nós estamos fugindo dele. Segunda pergunta, por que você foge de Deus? A resposta é, porque nós odiamos não ser Deus. Essa é a resposta. O ser humano, depois do pecado, odeia a ideia de não ser Deus. Friedrich Nietzsche disse certa vez, se existe um Deus, como suportaria eu não sê-lo? Se existe um Deus, então tem que ser eu. Você pode não gostar do cara, mas ele foi tremendamente honesto e expressou exatamente o que toda a humanidade pós-pecado, pós-queda sente. Você, no seu estado natural, odeia não ser Deus. Tem mais. Você e eu, depois de salvos, ainda temos problemas nessa área. O homem que estava fugindo aqui, Jonas, ele foge de Deus porque ele não pode ser Deus. Ele não pode controlar Deus. Ou o que Deus quer. Por isso que ele foge. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Não. Então eu fujo. Se eu pudesse mudar a mente de Deus, se Jonas pudesse fazer isso, não é isso que ele faria? Não, Senhor, o Senhor vai pensar de outra forma agora. Vai à grande cidade de Nínive, estende a mão contra ela e manda descer fogo do céu e acabar com ela. Não é? João e Tiago. Você se lembra de João, o apóstolo João? Como é que a gente chama geralmente João? O apóstolo? Senhor, quer que façamos descer fogo do céu, queime essa cidade, essa vila de samaritanos, como também Elias fez? Mas se a gente pudesse mudar, né, a mentalidade de Deus e o que Deus quer fazer. Jonas foge porque ele odeia a ideia de, nesse momento, sobre essa circunstância, pelo menos, ele não é Deus.
Esse é o estado de toda pessoa que você encontra. Não se engane, não seja ingênuo. Você encontra aquela pessoa que parece, aquele não crente que parece um cidadão, e pode ser um ótimo cidadão, um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho, um ótimo membro da sociedade. Irmãos, ele está fugindo de Deus porque ele odeia não ser Deus. Isso acontece também desde o começo. Gênesis 3:5. O diabo diz para o homem, para sua mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E não é que pegou, a mentira pegou, vocês vão ser iguais a ele. Uau! Isso parece ser uma boa ideia. E a partir daquele momento, nós queremos ser iguais a ele. Não, nós não queremos ser iguais a ele, não é suficiente. Nós queremos ser Deus no lugar dele. É isso que todo ser humano quer. Desde o começo, ficou claro que só havia 2 lugares a serem ocupados: o de Deus e o de criatura. E com a entrada do pecado do mundo, o ser humano passou a odiar o lugar de criatura. Mesmo que seja uma ilusão você poder ficar no lugar de Deus. A gente não gosta dessa ideia. Só tem 2 lugares no universo: ou você se senta no trono do Criador, ou você se torna criatura. Eu quero o trono. Eu quero ser o rei da minha vida, pelo menos. É uma ilusão. Tem muita gente que acha isso. Tem muita gente que diz, eu não preciso de Deus. Mas nós preferimos essa ilusão. A gente detesta não saber o que vai acontecer. Isso é verdade ou não é? Pensa bem. Talvez aqui agora não. Já está tranquilo, não é? Aí seu filho pega um câncer. Pronto, você já detesta aquela situação. E aí? Eu detesto não saber o que vai acontecer. Ele vai sobreviver a essa cirurgia ou não vai? Não, aqui agora, no domingo de manhã, um culto, cantamos, que bonito foi o louvor, não é? Eu dou graças a Deus pelo louvor nessa igreja, porque as músicas são bíblicas e a gente tem cantado com o coração. Pela graça de Deus, isso me abençoa tanto. Me abençoa muito. Então aqui agora a gente talvez sofra um pouco de uma anestesia e não pense direito, mas em outras circunstâncias que você já passou, alguns já passaram por circunstâncias bastante difíceis, ou que você vier a passar, você vai confessar, eu detesto não saber o que vai acontecer, eu detesto não ter o controle das coisas. Nós detestamos não ser o centro de tudo, porque se eu sou o centro de tudo, eu controlo tudo. Detestamos não poder fazer o que queremos, quando queremos, do jeito que queremos. Não é assim? Se você tiver dúvidas, basta você olhar os que são casados aqui para o seu relacionamento conjugal. Tenho certeza que você vai encontrar ali muitos momentos em que você detestou a ideia de não poder fazer o que queria, quando queria, do jeito que queria. Não é? Qualquer pessoa casada sabe disso. Confesse, vai. Esse sorrisinho que você está me dando aí já diz tudo. É a sua confissão. Pena, eu sou réu, culpado, pronto. Afinal das contas, de um jeito ou de outro, no fundo do nosso ser, nós achamos que temos uma ideia melhor do que Deus. Senhor, por que o Senhor me deu essa mulher? Olha a mulher do outro. Olha a mulher daquele irmão. Ela é consagrada, ela é piedosa, ela atua na igreja. Olha a minha mulher. Por que o Senhor me deu esse marido? Olha o marido de fulana. Ele tira o lixo sem ela precisar pedir. O meu eu imploro. Eu rastejo. Eu ajoelho. E no final tenho que levar o lixo. Nós sempre achamos que temos uma ideia melhor. Senhor, por que essa doença agora? Senhor, por que essa perda de emprego agora? Estava tudo indo bem no ministério, por que surge esse problema agora no seio da igreja? Não, Senhor, de outro jeito, vamos fazer de outro jeito. Tem uma ideia melhor, tem outra coisa para o Senhor fazer. Eu posso sugerir uma série de coisas. No fundo, nós achamos que temos uma ideia melhor do que Deus. Adão achou isso. Eva achou isso. Jonas achou isso. O que? Clamar contra Nínive. Vai que ela se arrepende, Deus não destrói aquela cidade. Não, eu tenho uma ideia melhor, vou fugir para o lado oposto. Eu tenho uma ideia melhor, deixa aquele pessoal perecer no pecado deles. Essa é a razão por que nós não amamos a Deus como deveríamos amar. No fundo, a menos que você se torne cada vez mais próximo de Deus, e Deus, através de uma série de circunstâncias na sua vida, Ele vai conduzindo você, até que o pecado seja cada vez mais
tirado de você, até que você desapegue do pecado, até que você se renda ao Senhor. A gente acha que tem uma ideia melhor do que Deus e a gente não ama a Deus como a gente deveria amar. Essa é basicamente a essência do nosso pecado. Não amamos a Deus como nós deveríamos amar. Então, por que nós fugimos? Porque nós odiamos não ser Deus, não ter o controle das coisas, não fazer o que a gente quer, quando a gente quer, do jeito que a gente quer. Se eu pudesse, eu faria diferente isso. Faria diferente aquilo. A última pergunta, para onde você foge? E a resposta é, para dentro de si mesmo. Não importa o que você faz, você pode estar fugindo na direção oposta a Nínive. Nínive está no Nordeste, eu estou fazendo para você, como se você estiver de frente para o mapa. Nínive está para o Nordeste, você foge para o Oeste. Tarsis é difícil de localizar, mas a maioria das pessoas pensa que Tarsis ficava no sul da Península Ibérica, no sul da Espanha. Então, se você estiver na Galileia, onde Jonas estava, provavelmente na cidade dele, você tinha que andar uns 800 quilômetros até Nínive para o Nordeste. Jonas quer fazer várias vezes a distância para o Oeste, em direção à Espanha. Mas isso não é realmente para onde ele está fugindo. Ele está fugindo para dentro de si mesmo. Toda fuga é para dentro de você mesmo. Você já reparou que todas as assertivas, todas as injunções, todos os mandamentos bíblicos para que você seja um crente maduro apontam para fora de você? Os discípulos encontram Jesus com a mulher samaritana lá conversando, ela vai embora e olhem para os campos. Não olha para esse pão que você está trazendo agora. Senhor, come, nós vamos comprar pão, aqui é o pão aqui. Não. Larga aqui, olha para os campos que estão brancos para a ceifa. Olha para fora. No Sermão do Monte, ele diz assim, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Não fica preocupado com a minha roupa, com o meu estômago, olhando para dentro. Não, olha para as aves. O Senhor sustenta as aves, olha para as plantas, o Senhor veste a erva do campo. Olha para fora, amplia a visão. E na obra de missões, na obra de evangelização, você sabe que toda igreja que fica olhando para dentro de si mesma, ela acaba doente, ela acaba com alguma patologia, ela tem que olhar para fora de si mesma. Qualquer pessoa que se basta, qualquer casal que se basta, qualquer família que se basta, qualquer igreja que se isola porque se basta, está doente. Nós sempre somos chamados a olhar para fora. Amplia a visão. Então, quando Jonas desce, o pessoal sempre fala que Jonas desce, né? Ele desce para Jope, ele desce para o navio, ele desce para o interior do navio, essa coisa assim. Mas quando ele desce, ele diminui, ele atrofia em todos os sentidos. Essa é a essência do efeito do pecado em nós. Não tem como você ser maior do que o ambiente no qual você está. Não tem. Você não consegue entrar num ambiente menor. Você tem um certo tamanho, se você tentar entrar numa caixa menor do que você é, você não vai conseguir. Você não pode ser maior do que o ambiente no qual você está, você não pode ser maior do que você é. Se você foge para dentro de você mesmo, você já limitou, você já atrofiou. É isso que você vai ser. É por isso que aqueles que projetam isso para fora de si, num ídolo, o salmista diz, eles se tornam semelhantes ao ídolo. E você nunca é maior do ídolo a quem você adora. Agora, se você adora a Deus, então não tem limite para o crescimento, não tem limite para a expansão. Você pensa no céu, pensa nos novos céus, na nova terra, não existe limite para a expansão das suas capacitações, do que você pode fazer. Porque Deus é infinito. Agora você está num ambiente que não tem mais nada que trace uma linha em torno de você e diga só até aqui. Jonas foge para dentro de si. Eu tenho uma ideia melhor do que Deus. Eu posso administrar isso melhor do que Deus. Então eu entro para dentro de mim mesmo e agora eu sei o que eu vou fazer. Quando ele faz isso, ele está atrofiando, está diminuindo. C.S. Lewis concebe o inferno como sendo um negócio desse. É você cada vez mais para dentro de si mesmo. Só que eternamente isso acontecendo. Cada vez mais se enfiando dentro de uma caixa menor. Só que, na concepção dele, ainda misturado com os demônios. Isso vai se
amalgamando ali dentro, se misturando ali dentro, cada vez num troço menor, enquanto o céu se expande. É muito significativo quando você lê o Grande Abismo. O inferno é uma ranhura na calçada do céu. Pequeno, irmão. É por isso que a gente não gosta de ser associado a palavras como pequeno, mesquinho, né? Mas que pequenez, que cabeça pequena, que mesquinhez de coração, que mesquinhez de mente, que mesquinhez de atitude. Sempre que você ouve alguém falar isso de uma pessoa, você sabe que não está falando bem dela, você não gosta de ser associado a isso. Uma pessoa quer animar outra ou quer chamar a atenção da outra, diz, cara, você é maior do que isso. Minha amiga, você supera isso, você está acima disso, quer dizer, você está acima, você é maior, você se expande mais do que isso. Intuitivamente nós sabemos que fugir para dentro de nós não é bom. Qualquer pessoa que lide com a psique humana, que lide com as emoções humanas, sabe que uma das piores coisas que pode acontecer no ser humano é justamente ele se enclausurar. Foi isso que Jonas fez, é isso que nós fazemos. Não importa como essa fuga se expressa externamente, ela sempre é uma diminuição. É sempre uma atrofia. Você não pode ser maior do que o ambiente no qual você está. Para terminar, a aplicação que eu vou fazer também levanta 3 perguntas. Então fizemos 3, respondemos as 3, vamos fazer mais 3 e responder, só que agora apenas como uma aplicação. Então de que você foge? Você foge sempre de Deus. Por que você foge? Porque você odeia não estar no lugar dele, mesmo sendo crente. Naquele momento, naquela coisa, você vai dizer, eu faria diferente com a minha vida, com a vida do outro. Com o mundo muçulmano, com os povos não alcançados. Eu faria diferente. Que ideia maluca é essa de botar Paulo na prisão, um homem daquele, e o Senhor o mantém 2 anos preso em Cesareia, depois mais 2 anos preso em Roma. Quanta igreja deixou de ser plantada? Nós pensaríamos assim. Terceiro, para onde você foge? Sempre para dentro de você mesmo, sempre o cubículo, sempre o lugar pequeno, sempre a atrofia. Sempre isso está acontecendo. Quando você estiver pecando, quando você estiver desobedecendo a Deus, quando você estiver se afastando do Senhor, se afastando da igreja, se afastando da Bíblia, se afastando da oração, se afastando da comunhão dos santos, se afastando do serviço, você está se atrofiando. Pense sempre nisso. Você está entrando naquela caixa de sapato bem pequena e tentando se socar ali dentro, sempre diminuindo, fugindo para dentro de si mesmo. Então, mais 3 questões apenas para a gente fazer essa aplicação. A primeira é, de que você deveria fugir? É quase uma inversão das perguntas anteriores, né? De que você deveria fugir? Você deveria fugir de si mesmo. De se tornar o seu próprio guia, de se tornar o seu próprio Deus. Então, pelo que eu falei anteriormente, você agora vai conseguir perceber se você está se tornando seu próprio guia, sua própria divindade, seu próprio ídolo. Fuja de si mesmo. Fuja para fora de si mesmo. Não é interessante que Tiago diz, confessai as vossas culpas para serdes curados. Ele não estava defendendo aquele ritual da confissão auricular que a Igreja Católica instituiu, não. Mas está deixando muito claro que quando você resolve sair de dentro de si, abandonar-se como ídolo, como guia, como suficiente, confessa sua pequenez, confessa sua imundície, confessa sua fragilidade, confessa sua dependência, você começa a ser curado. Então, de que você deveria fugir? De você mesmo. Para fora de você mesmo. Por que você deveria fugir? Uma razão muito simples. Porque você não tem vida em si mesmo. A nossa grande ilusão de querer ser Deus é como aquelas crianças que vão crescendo, chegando à adolescência e acham que são autossuficientes. E o mundo à nossa volta estimula isso. Nas sociedades orientais, você sabe que você é produto da sua família, é produto do clã, é produto do grupo, tem muito ali. Na nossa sociedade, é o que você vê em muitos filmes por aí, né? Olha, se você vai fazer isso, não faça isso porque sua família quer, ou porque eu quero, ou porque o grande amor de sua vida quer. Faça isso porque você quer. É sempre o individualismo, é sempre nós, como se nós fôssemos totalmente autônomos, independentes. Esse individualismo tem nos ajudado realmente?
essa pseudo-libertação para dentro de si. Em outras culturas você sabe que você não chegou até aquele ponto para o bem ou para o mal sozinho. É por isso que para nós é estranho quando Deus diz assim, vai morrer Acã, a mulher dele, os filhos dele e mais os parentes todos do clã imediato dele. Para eles isso não era estranho. Para eles, peraí, foi só Acã que fez isso? Eu posso defender isso, logicamente, aliás, já fiz isso. Por exemplo, um argumento é que aquilo nunca fica sozinho lá. O erro, a desobediência, nunca fica só ali com a própria pessoa, porque pela própria natureza precisa ser conhecido. O que adianta você desafiar o Deus dos céus, o exército, desafiar o comandante do exército, Josué, desafiar as coisas que estão à sua volta e ninguém fica sabendo daquilo? Que adianta isso? Aí eu peguei uma capa babilônica lá, um negócio lá, um recipiente lá, escondi, só eu sei. Não. Alguém tem que ser. Mas isso não interessa. Esse argumento lógico, embora bom, não interessa. Ele é produto não só de si mesmo, mas da sua família, do seu clã, do grupo, da sociedade. Nós é que temos essa ilusão aqui no Ocidente do individualismo. Então, a criança vai chegando, às vezes nem está na adolescência ainda, e começa a agir como se fosse autônoma, como se tivesse chegado até ali sozinha. Ela se limpou, ela se deu de mamar, ela se lavou, ela administrou remédio. Foi isso. A única vez que você vê acontecer esse tipo de coisa é quando aparece um Tarzan aí na vida, criado por uma macaca, uma gorila qualquer. A Margarida disse lá, da última vez que ela esteve aqui, ela falou de uma espécie de macaco que rouba os filhos. Se você deixar lá na África, em algum lugar, seu bebê lá, dormindo lá, ela vai lá e leva para criar. Mas peraí, duas coisas. Primeiro, ainda está sendo criado por alguém. Se eu puder chamar a macaca lá de alguém. Mas está sendo, não está sozinho não saiu do berço e foi se tratar da vida não. Segunda coisa, não é exatamente um ser humano como a gente gostaria que vai sair com o produto daquilo. Não temos vida em nós mesmos, mas achamos que temos. Nem antes, nem durante, nem depois dessa existência você tem vida em você mesmo. Por isso você deveria fugir de si mesmo. Peraí, se eu ficar só comigo, é aquela bateria que vai em pouco tempo, em poucos anos, às vezes em muito pouquíssimo tempo, ela vai acabando. Eu preciso ficar ligado numa fonte muito mais poderosa do que essa, porque se eu depender de mim mesmo daqui a pouco, eu já era. A terceira questão é, para onde você deveria fugir? A resposta é óbvia, não é? Você foge de si mesmo, porque você não tem vida em você mesmo, você foge para onde? Isso não é outra coisa senão fazer a mesma pergunta que os discípulos fazem no Evangelho de João. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, Jonas foge. Vai alegar alguma coisa. Mas ele está fugindo de Deus porque odeia não ser Deus. Essa é a causa básica dele. Ele está fugindo para dentro dele mesmo. Agora tem que fazer o caminho inverso. Ele tem que sair de dentro de si mesmo. Tem que fugir dele. Porque ele não tem vida em si mesmo. Então ele não tem nada. Ele não tem capacitação, ele não tem poder, ele não tem ideia, ele não tem criatividade, ele não tem nada. Vamos nos lembrar, o mais poderoso arcanjo, ou o mais horrendo demônio, o mais insignificante verme, nas profundezas da terra, onde ninguém nunca viu, todos eles se movem. Batem suas asas, movem suas pernas ou seus músculos por causa de Deus. Então você tem que fugir para fora de si mesmo, porque você não tem nada em si mesmo e tem que fugir para Deus. É o único lugar para onde você pode fugir de Deus, para Ele mesmo. Se você quer fugir de Deus no sentido de fugir da ira de Deus, do desagrado de Deus, do desprazer de Deus, então você tem que ir exatamente na direção dele. É o único lugar onde você vai achar vida, onde você vai achar propósito, onde você vai achar maturidade, onde você vai achar tudo o que você precisa para ser um ser humano completo e que se expande cada vez mais. E isso é, em última análise, céu. Em última análise, céu.
Então, releia o texto. Olhe para Jonas. Você já sabe por que ele foge. Mas agora faça outra leitura. Jonas não está fugindo por questões patrióticas. Jonas está fugindo porque ele detesta não estar no lugar de Deus. Porque ele tem uma ideia melhor do que Deus. Porque ele não quer se submeter a Deus. Por isso que ele faz essa coisa louca de achar que pode fugir da presença de Deus. Ele sabia que não podia. Jonas está simplesmente dizendo, eu não vou fazer isso que o Senhor quer que eu faça. Não sejamos então como Jonas. Fuja para Deus. Ele tem vida. Fuja para Deus. Você vai perceber que você não está indo para o exílio. Você está voltando para casa. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos que, na tua graça, tu nos conduzas para que não fujamos da tua presença, Senhor. Nem nas grandes, nem nas pequenas coisas, nem nas grandes, nem nas pequenas decisões, nem nas grandes, nem nas pequenas atitudes, nem nos grandes, nem nos pequenos comportamentos. Pelo contrário, que corramos para ti, Senhor, como uma criança corre para os braços do Pai. Como alguém numa tempestade corre para um abrigo. Como o sedento corre para as fontes de água. Dá-nos a graça de, com maior intensidade, correr para ti e mergulhar em ti, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.